Olá, boa noite. O presidente Lula embarca daqui a pouco para a Bélgica, onde participa da cúpula de países latino-americanos e a União Europeia. Na pauta, as mudanças climáticas e as relações entre as 60 nações que estarão no encontro. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manda a CPMI dos atos antidemocráticos explicar quebra de sigilos do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O novo marco legal do saneamento básico completa hoje 3 anos. Nesse período, houve alguns avanços, mas ainda muita coisa a ser feita. Segundo uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, 100 milhões de pessoas não possuem acesso à coleta de esgoto no Brasil. É por meio deste embaralhado de canos entrelaçados aos fios elétricos que a água chega às casas deste bairro, na zona leste de São Paulo, como a de Dona Rita. A gente só puxou as mangueiras, né? O nosso problema maior é o esgoto. É a céu aberto, passa no meio da rua. O cano que leva água para as casas também passa por ele. O maior descaso do poder público, né? O esgoto tudo a céu aberto. Isso aqui quando chove, as crianças vão para a escola, vai para as creches, as mães, chegam com os pés sujos de esgoto. Pensando em mudar essa realidade, foi sancionada em 2020 a lei que criou o novo marco legal do saneamento básico no Brasil. O marco estabeleceu que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. A pesquisa nacional por amostras de domicílios revela que 69% das residências brasileiras estão conectadas à rede geral de esgoto. O maior percentual está na região sudeste, com quase 90% dos domicílios, seguido da região sul, centro-oeste, nordeste e norte. São Paulo, Distrito Federal, tiveram crescimento acima da média nacional no acesso à rede de esgoto. Mesmo com esses avanços, ainda há muito a ser feito. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil, 100 milhões de pessoas não possuem acesso à coleta de esgoto. Essa comunidade aqui, que fica na zona leste de São Paulo, existe há 30 anos. E o esgoto é despejado neste córrego ou em fossas construídas pelos próprios moradores. Há anos que a gente vive nessa situação, sem saneamento básico, a gente não tem um pouco de dignidade, a gente não tem acesso à água potável, né? Onde se mistura com a água do córrego, e aí a gente tem causando muitas doenças aqui, inclusive nas crianças, em relação à diarreia, né? Dores de barriga. No Brasil, 30% das residências não estão conectadas à rede geral de esgoto, nem possuem fossas sépticas conectadas à rede. Rondônia, Pará e Amapá no norte e Piauí no nordeste são os estados com menos domicílios com acesso à rede de esgoto. Nós ainda estamos com o volume de investimentos muito aquém do necessário para universalizar o serviço até 2033. Nossa média de investimentos nos últimos 5 anos foi de 20 bilhões de reais ao ano, quando deveria ser de 44,8 bilhões de reais. Nós ainda temos muitos estados e municípios que não se atentaram à necessidade da priorização do tema saneamento básico, né? Na Bahia, 6 pessoas morreram e 2 ficaram feridas num acidente entre um carro e um caminhão na BR-116, na região de Serrinha, a cerca de 200 quilômetros de Salvador. As vítimas tinham entre 34 e 77 anos. Elas estavam num veículo da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valente, que levava pacientes para fazer tratamento contra o câncer na capital baiana. O motorista também não resistiu. A causa do acidente é investigada. 2 sargentos do Exército morreram numa troca de tiros numa festa julina num clube militar de Uberlândia, Minas Gerais. Outras 5 pessoas ficaram feridas. A festa reunia cerca de 500 pessoas. Neste vídeo, que mostra a apresentação de uma quadrilha julina, dá para ouvir os disparos. Foram mais de 14 tiros. Quem estava próximo correu para se proteger.
Segundo o boletim de ocorrência, o sargento do Exército Isaac Frederico Silva Ferreira, de 32 anos, deu início ao tiroteio ao encontrar a colega de batalhão, sargento Stephanie da Silva Magalhães, de 26 anos, com o namorado dela, de 23, que também é sargento. O militar atirou diversas vezes contra o casal. O motivo seria ciúmes. Testemunhas confirmaram que o atirador assediava a vítima, mas não era correspondido. Um policial penal à paisana, que participava da festa, atirou em Isaac para evitar que mais pessoas fossem atingidas. Isaac, Frederico e Stephanie morreram no local. O sargento, namorado de Stephanie, e um soldado de 18 anos foram socorridos ao hospital com ferimentos graves. O estado de saúde deles não foi informado. Outras 3 pessoas também precisaram de atendimento médico, mas estão fora de risco. Em nota, o Exército prestou condolências às famílias dos 2 militares mortos e disse que presta todo o auxílio às investigações que são conduzidas pela Polícia Civil de Uberlândia. Maria da Fé, no sul de Minas Gerais, registrou hoje o seu dia mais frio no ano. Com a geada, o gelo cobriu a paisagem. Nessa fazenda, os termômetros marcaram 3,4 graus negativos. Mesmo com temperatura abaixo de zero, esse cãozinho não se incomodou e fez sua caminhada pelo campo. O frio fez o orvalho congelar. E depois da passagem do ciclone extratropical por Santa Catarina, as temperaturas caíram drasticamente. Em Bom Jardim da Serra, chegou a nevar, nevou pela primeira vez no ano. De acordo com o órgão de monitoramento das condições meteorológicas do estado, o EPAGRE, às 8 da manhã, os termômetros registravam 2 graus negativos no município. O ciclone que passou pelo país já foi para o oceano, mas os estados do sul, sudeste e centro-oeste ainda devem ter temperaturas baixas nesse final de semana. Hoje, 15 de julho, é comemorado o Dia do Homem aqui no Brasil. A data foi inspirada no Dia Internacional do Homem, celebrado em 19 de novembro, e tem como objetivo conscientizar sobre os cuidados com a saúde masculina, Mauro. E é bom conscientizar mesmo, porque nós homens temos uma expectativa de vida menor do que vocês, mulheres. E a explicação para isso é simples, é o descuido. Na maioria das vezes, nós procuramos o médico só em último caso e aí descobrimos as doenças já em estágios avançados. A ida ao médico agora tem dia certo para acontecer. O Francisco vem à consulta regularmente há 8 meses, mas nem sempre foi assim. Sim, de vez em quando eu fazia uma consulta, mas não era aquela consulta de... É uma rotina que eu tinha, né? Só que em uma dessas visitas despretensiosas, ele acabou descobrindo um câncer de próstata em estado avançado e precisou ficar mais de 20 dias no hospital. Eu peço que procure um médico. Não estou sentindo nada para procurar médico. Mas não, eu não estava sentindo nada também, não. Eu estava pensando que estava andando a 100. Olha só o que deu. Segundo o coordenador do setor de urologia do Centro de Referência de Saúde do Homem de São Paulo, esse descuido é histórico. Os homens costumam procurar um médico só em último caso e, por isso, estão mais vulneráveis. Porque muitas doenças, elas são assintomáticas no início, né? Então, quando elas vêm dar um sintoma, como câncer de próstata, que dá um sintoma de bexiga ou de rim, às vezes, se você não descobriu nas consultas ativamente, como rastreamento com o médico, você perde, às vezes, o time do diagnóstico precoce e aí tem uma doença mais avançada que tem uma mortalidade muito maior, né? Dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde apontam que os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Em 2021, a expectativa de vida deles era de 73 anos, enquanto a delas era de 80. Diferença que se deve a vários comportamentos ao longo da vida. De acordo com o estudo, os homens consomem mais tabaco, bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos ultraprocessados do que as mulheres. E mesmo praticando mais atividade física do que elas, são maioria quando o assunto é excesso de peso. José Emílio fumava um maço de cigarro por dia, até que percebeu a presença de sangue na urina. A demora para procurar um médico fez com que a descoberta de câncer na bexiga fosse mais tardia que o necessário. Porque eu me achava imune, né? Eu tinha pressão alta controlada, tinha diabetes controlado, visitava regularmente o urologista, falei, não vou pegar nada. Não ligava, falei, isso deve ser infecção mesmo. Certo? Não liguei. Quando fui
procurar o atendimento, aí que eu vi que não era coisa simples, não. A boa notícia é que ele recebeu alta e agora vai continuar o tratamento em casa. Com a fé que eu tenho e o acolhimento que eu estou tendo aqui, eu vou curar. E a receita para bons diagnósticos é uma só: levar uma vida com hábitos mais saudáveis. Com uma boa alimentação, né, com atividade física, com bom sono, né, e com bons hábitos, né, para a gente evitar as principais. Dessa forma a gente evita as principais doenças que podem abreviar a vida do homem e assim fazer com que o homem viva com pior qualidade também. Tá? Evitando diabetes mellitus, evitando infarto, doenças cardiovasculares, derrames, que são os AVCs, né? E evitando os cânceres. Tá? Aí a importância de ir ao médico, né? E o cantor e compositor Jorge Aragão foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático responsável pela imunidade do organismo. A equipe do artista informou que a doença foi identificada depois de uma bateria de exames e que o músico vai manter os compromissos profissionais à medida do possível. A agenda de Jorge Aragão inclui shows entre os dias 21 e 24 de julho em São Paulo e Sorocaba. A gente vai a Brasília agora falar com a repórter Maria Ferreira. Ela tem informações sobre uma agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes e o filho dele no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Maria, boa noite. Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite, Mauro, Estela, boa noite a todos. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi hostilizado no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Foi ontem à noite. Ele recebeu vários insultos e o filho dele chegou a ser agredido fisicamente. A Polícia Federal identificou os 3 agressores. Eles se tornaram alvo de um inquérito policial, mas não foram presos. O STF disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto, mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais para se solidarizar com Moraes e questionou, inclusive, pelas redes sociais dele, até quando extremistas vão agredir agentes públicos. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também usou as redes sociais para se pronunciar. Ele fez uma série de postagens criticando o comportamento desses 3 brasileiros e afirmou que esses atos de hostilidade são inaceitáveis. E, bom, isso aconteceu às vésperas da viagem do presidente Lula a Bruxelas, capital da Bélgica. Lula vai participar da 3ª reunião da cúpula que reúne os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e também da União Europeia. O presidente Lula sai daqui de Brasília hoje por volta de 10h10 da noite. Daqui a pouquinho ele já está partindo. E Lula está indo hoje, mas o encontro essa reunião dessa cúpula só acontece na segunda e na terça-feira, 17 e 18 de julho. Lula vai comparecer a essa reunião a convite do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Eles devem discutir lá, a CELAC e a União Europeia devem discutir vários temas de interesse mútuo, entre eles a mudança do clima, comércio, transição energética, transformação digital e também a recuperação econômica pós-pandemia. Outro tema que pode ser discutido nessa reunião de cúpula é o acordo entre União Europeia e Mercosul. O bloco econômico europeu, eu lembro, incluiu um instrumento adicional no acordo entre União Europeia e Mercosul, que tem sido alvo de várias críticas do presidente Lula, porque inclui sanções ao Brasil. O governo brasileiro agora está fazendo uma resposta, está produzindo uma resposta para esse instrumento adicional no acordo. É importante lembrar, inclusive, que o Brasil saiu da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, durante o governo de Jair Bolsonaro, mas retornou agora no governo Lula desde o início desse ano. A previsão do retorno de Lula ao Brasil é para a próxima quarta-feira. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos do 8 de janeiro, apresente em até 48 horas as informações sobre a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O ministro atendeu a um pedido da defesa do ex-diretor, que considera inconstitucional a quebra do sigilo. Silvinei Vasquez esteve no comando da PRF nas eleições do ano passado, quando surgiram denúncias de uso político da corporação. Em boa parte do Brasil, as festas de São João se estendem também por todo o mês de julho. É o caso de Caxias, no Maranhão. Por lá, as comemorações têm mistura de ritmos e vários atrativos característicos do estado. Que dança é essa que tem um ritmo contagiante? Eu te apresento a dança do Lili. Uma manifestação cultural que surgiu nos anos 80 e até hoje é comandada pelo criador. A dança do Lili é uma dança típica rural que resgata com o costume do caboclo da roça. Ele mostra desde a mulher lavando a roupa, como o homem pisando arroz, a mulher quebrando o coco. Então ela leva para o povo uma imagem completamente diferente. Esse é mais um dos ritmos que movimenta o São João de Caxias, cidade bicentenária, que fica a 360 quilômetros da capital, São Luís. Aqui a gente está aberto a todos os públicos, ao regueiro, ao forrozeiro, ao pagodeiro, aquele que vem para curtir a festa junina, passa, encosta, admira e isso é satisfatório para a gente. Realidades bem diferentes, mas com algo em comum. Por quê? Porque aqui no Maranhão o reggae ele predomina e não poderíamos deixar de fora o reggae no nosso São João de Caxias do Maranhão. A festa é completa. A maior dúvida é saber por onde começar. É uma festa grandiosa, importantíssima, que faz parte da cultura nordestina, da cultura de Caxias, da cultura do Maranhão. Estamos aqui compartilhando e contemplando esse momento com a família. Nesse espaço foi construído uma cidade cenográfica de época, com direito a tudo. Piso intertravado, igrejas, casas de festas, personagens reais. E chegando aqui, ainda tem um convite para dançar o forró Pé de Serra, no melhor São João do Maranhão. O nosso objetivo está sendo alcançado, mostrar a nossa cultura caxiense, a cultura maranhense. E o São João do Maranhão ainda está longe de acabar. E a Copa do Mundo Feminina está chegando também. A Rede TV fez mais uma entrevista exclusiva. Com quem que foi o papo dessa vez, Murilo? O papo exclusivo foi com a Pia Sanhag, técnica da seleção brasileira. O nosso correspondente Marcelo Oliveira conversou com ela a respeito do trabalho que vem sendo realizado lá na Austrália, antes da estreia do Brasil contra o Panamá no próximo dia 24. Vamos ver. Eu prefiro não falar quem pode surpreender ou quem é favorito, até porque é um campeonato que vai ser muito difícil. Eu acho que a Copa mais difícil, né, já vista, e tudo vai ser mais decidido em detalhes. Este é o último fim de semana da seleção aqui em Gold Coast. Até agora foram 12 dias, que começou com a ambientação da equipe com o fuso horário australiano e está terminando com a finalização do esquema tático de Pia para a estreia da seleção no dia 24 contra o Panamá. Inclusive, a técnica esteve em Melbourne para assistir o amistoso da Austrália contra a França, segundo adversária do Brasil, no dia 29 em Brisbane. Foi muito bom ver o time francês e como ele se defendeu da Austrália. Então você observa a tática e algumas jogadoras específicas. Você vê como elas jogam depois de 15 minutos e como elas se defendem depois de 75 minutos. Porque muitas coisas acontecem durante esse tempo. Mas estaremos preparadas para jogar contra a França. A expectativa é que eu possa sonhar junto com a comissão técnica e com as jogadoras pelo nosso objetivo e pelo maior tempo possível. Agora é torcer pelas meninas. Exatamente, que vença aí a seleção brasileira. Obrigado, Murilo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Estela. Boa noite para vocês. Pindoretama, no Ceará, bateu um recorde ao fazer a maior rapadura do Brasil. Por lá o ditado agora é: rapadura é doce, mas não é pequena não.
A produção levou 8 dias para deixar a iguaria com peso próximo a 10 toneladas, 4 metros de comprimento, mais de 2 metros de largura e 90 centímetros de altura. Essa rapadura gigante superou o recorde de Santa Cruz da Baixa Verde, de Pernambuco, que pesava pouco mais de 8 toneladas. A certificação aconteceu pelo Ranking Brasil durante o 15º Festival Internacional de Cana-de-Açúcar, que vai terminar amanhã em Pindoretama. A iguaria, aliás, será degustada no fim do evento. E a gente volta a falar do frio com a chegada da nova frente fria que derrubou as temperaturas em São Paulo. Vale reforçar a importância das doações nesse período. A campanha do agasalho continua arrecadando itens de inverno para aquecer quem precisa. Com o frio que já está fazendo em São Paulo, principalmente durante a madrugada, toda doação é bem-vinda. A gente busca muito a arrecadação de cobertores novos e roupas em bom estado, como agasalhos, moletons, abrigos, meia, gorro, luva, roupas assim mais quentes, capazes de aquecer nesse inverno. É aqui que é feita a arrecadação e a triagem das doações. Todos estes itens vão ser doados aos 645 municípios do estado de São Paulo e às entidades cadastradas no Fundo Social. As pessoas podem entrar no site, que é o www.campanhadoagasalho.sp.gov.br e descobrir qual que é o local mais perto da sua residência para fazer a doação. Tanto em São Paulo como nos fundos sociais no interior, as pessoas podem buscar esse ponto de arrecadação junto à prefeitura. Além de ajudar na triagem das roupas para a campanha do agasalho, a Maíra também fez a parte dela. Eu doei roupa das minhas filhas e aí as roupas que não serviam mais eu acabei trazendo para cá e fazendo essa triagem aqui para doar para o pessoal, né, que está precisando. E é muito importante, quem estiver disponível, venham trazer suas doações aqui, que vai ser muito bem recebidas. A campanha vai até o dia 22 de setembro e as... Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e um ótimo fim de semana.